Quem eram os Cavaleiros da Távola Redonda na lenda arturiana e onde o Santo Graal se encaixa nisso? Os Cavaleiros da Távola Redonda, o Santo Graal, o encontro amoroso entre Lancelot e Guinevere. Você já ouviu falar desses episódios famosos da lenda arturiana? Mas de onde vêm essas lendas? Vamos explicar neste vídeo para você. Quando as histórias sobre o rei Arthur se tornaram populares? Durante o século XII, dois grandes nomes ajudaram a popularizar as lendas do rei Arthur. O primeiro foi Geoffrey de Monmouth, que foi professor em Oxford e escreveu uma história extremamente influente sobre os reis da Grã-Bretanha, a Historia Regum Britanniae, na qual deu um papel muito importante ao rei Arthur. Há também Chrétien de Troyes, o inventor do romance arturiano. Trata-se das histórias dos Cavaleiros da Távola Redonda, partindo em busca de aventuras. Chrétien era da região de Champagne, na França, e seus romances, mais uma vez, foram extremamente influentes. Esses dois escritores ajudaram a popularizar as histórias arturianas, embora seja importante mencionar que também havia uma intensa tradição oral de contos. Quando surgiu a ideia da Távola Redonda? Ela não está na crônica de Geoffrey de Monmouth, mas em uma tradução francesa de um escritor chamado Wace, que era de Jersey. Ele diz que Arthur fundou uma távola redonda para evitar problemas e disputas sobre precedência e quem poderia sentar-se no assento de honra. Se você tem uma távola redonda, todos são iguais. Escritores posteriores desenvolveram a ideia. Há uma tradução para o inglês de Wace, feita por um escritor, Layamon, que nos conta que a távola redonda foi construída por um carpinteiro da Cornualha e tinha capacidade para mais de 1.600 homens. Tradições posteriores atribuíram a invenção a Merlin. O que o Santo Graal tem a ver com os Cavaleiros da Távola Redonda? Depende do romance que você lê. No primeiro romance que menciona o Graal de Chrétien de Troyes, o Graal é simplesmente uma travessa, que é o significado original da palavra. É um prato raso que ele mais tarde revela conter a hóstia eucarística. Essas associações religiosas com o Graal foram retomadas e desenvolvidas por escritores posteriores. Na literatura arturiana posterior, ele é geralmente descrito como o cálice com o qual José de Arimateia, um dos discípulos de Jesus, coletou o sangue de Cristo após sua crucificação. E se torna nos romances em prosa arturiana do século XIII uma espécie de objeto místico que se tenta encontrar em busca da perfeição. É muito importante no romance arturiano, porque sinaliza uma mudança em direção a um impulso mais espiritual, em que ser um cavaleiro não se resume apenas a ser corajoso e poderoso ou cortês. Torna-se também uma questão de ser espiritualmente puro e, às vezes, casto. Assim, temos uma nova geração de cavaleiros que se associam ao Graal e alcançam a busca do Santo Graal. Quando Sir Lancelot aparece nas histórias e qual é o seu papel? Lancelot aparece pela primeira vez no romance O Cavaleiro da Carroça, escrito por Chrétien de Troyes, por volta de 1175. Ele tem um papel muito importante por lá. Ele é amante da rainha Guinevere, esposa do rei Arthur. Chrétien de Troyes, até onde sabemos, é o inventor deste triângulo amoroso envolvendo o rei Arthur, a rainha Guinevere e Lancelot. Parece que havia outra tradição de Lancelot, na qual ele é apenas um dos cavaleiros do rei Arthur, num romance do século XIII, do escritor alemão Ulrich von Saxe-Cowen. E neste romance, ele não tem nenhum caso com Guinevere. A razão pela qual esse elemento amoroso é tão importante é que a essência do romance tenta conciliar o interesse por proezas marciais com o interesse por um tipo de elemento romântico. E como combinar os dois? Bem, uma maneira de combinar os dois é sugerir que os cavaleiros se tornam mais corajosos se forem inspirados pelo amor das damas. E é assim que Lancelot decola, porque é o amor de Lancelot pela rainha que o leva a realizar os feitos maravilhosos que lhe são atribuídos nos romances. Quem foi o melhor cavaleiro nas histórias arturianas? O que tende a acontecer à medida que avançamos na história literária é que heróis outrora famosos passam por um processo que chamamos de degeneração épica. Eles declinam, e isso você vê em toda a literatura arturiana. Por exemplo, podemos pensar em Sir Gawain como um dos grandes cavaleiros,
e ele é certamente um exemplo de heroísmo nos primeiros romances de Chrétien de Troyes. Mas nos romances posteriores, ele se torna uma espécie de mulherengo e traidor. O mesmo acontece com Lancelot. Lancelot é um dos grandes cavaleiros impelido à grandeza pelo amor por Guinevere. Mas na história arturiana, ele é a pessoa que não consegue alcançar o grau e acaba eclipsado por seu filho, Galahad, que é espiritualmente puro. Galahad é o único cavaleiro nas lendas arturianas que não se pode dizer que tenha decaído de forma alguma, porque ele é levado ao céu e esse é o seu fim. A degeneração épica também se aplica ao rei Arthur. Na tradição da crônica, ele é o grande rei conquistador, mas o que se vê nos romances posteriores é que seu papel é muito mais passivo. E no romance tardio e inacabado de Chrétien de Troyes, que é a história do Graal, Arthur é mostrado até cochilando, ele adormece enquanto preside a Távola Redonda. Caer Cadarn e Camelot, onde ficava o castelo do rei Arthur. Camelot, a lendária corte e castelo do rei Arthur, era um centro de cavalaria incomparável. Mas será que ela realmente existiu? Camelot aparece pela primeira vez no romance francês Lancelot, ou O Cavaleiro na Carroça, de Chrétien de Troyes, do final do século XII. Dado que essa história foi em grande parte criação dele, é provável que o nome tenha sido inventado, presumivelmente baseado em Camblan, de Geoffrey de Monmouth, ou em Campbell, de Wace, com Lot, adicionado para combinar com uma rima. No entanto, houve inúmeras tentativas de identificar a Camelot do rei Arthur. Winchester foi uma candidata no final da Idade Média, e depois South Cadbury Hillfort, no reinado de Henrique VIII, provavelmente com base em nomes de lugares próximos, como o rio Cam. Colchester, em Essex, e o Forte Romano em Slack, perto de Huddersfield, também foram apresentados como possíveis Camelots, porque eram chamados de Camulodunum, literalmente Fortaleza do Deus Camus, na Grã-Bretanha romana. Antes de levar qualquer um desses lugares muito a sério, seria preciso demonstrar que há uma boa chance de Chrétien ter extraído este nome de uma fonte confiável e quase contemporânea. Mas isso parece altamente improvável. Você gostou do vídeo? Ative o sininho para receber notificações toda vez que um vídeo for lançado. Você também pode colaborar com a gente curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Não custa nada e nos ajuda bastante. Se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos, ou com alguém que você acha que pode se interessar por esse conteúdo. Nos avalie. Entre em contato com a gente. Faça comentários. Diga o que você achou do vídeo e do conteúdo. Sua opinião é muito importante para nós. E não esqueça de voltar. Nos vemos em breve. Um forte abraço. Até lá!